Capítulo 52 Humilhação. Só no teste da classe de lutadores aprendizes, 3 cristais da alma primários realmente explodirão. Esta notícia abalou todo o sagrado Instituto Orchid. Existe algo mais monstruoso do que esta classe? O que exatamente os alunos dessa classe comeram para ficarem fortes desse jeito? Depois de tantos testes nesta classe, o pior resultado foi bronze rank de 1 estrela. Aquela realmente era uma classe de aprendizes. No salão de testes, todos ficaram chocados com o incrível talento de Xiaoninger e Eziun. As duas meninas se entreolharam, ambas com uma pitada de competitividade nos olhos. Desde que entrou no instituto, Eziun quis se tornar amiga de Xiaoninger novamente. Mas ao mesmo tempo, ela tinha um talento que ultrapassava em muito as pessoas da sua idade. Ela nunca foi superada antes. Portanto, mesmo sendo Xiaoninger, Eziun não queria perder. As cultivações delas não estão longe uma da outra. Ambas sabem que receberam ajuda de Nili, pois se não tivessem, a cultivação delas não teria subido tão rapidamente. Além de se sentirem gratas para com Nili, elas não podiam deixar de ter certos sentimentos complicados. Eziun apertou os lábios. Embora não tenha nenhuma forte afeição por Nili, depois que descobriu sobre a relação entre ele e Xiaoninger, ela ainda se sentiu um pouco ressentida. Já que o seu relacionamento com Ninger é tão bom, por que você ainda corre atrás de mim? Já Xiaoninger sabe desde o início que Nili gosta de Eziun, mas mesmo assim, ela não pôde deixar de se apaixonar por ele. O objetivo dela é fazer Nili notá-la lentamente para que, com o tempo, se apaixone por ela. As duas meninas absolutamente deslumbrantes ficaram lado a lado. Elas eram uma dupla gêmea aos olhos dos outros. Quem vai fazer o teste a seguir? O professor encarregado olhou para os alunos da classe de lutadores aprendizes com antecipação. Em seu coração existia um entusiasmo inextinguível. Estes gênios podem facilmente se tornar futuros pilares de Gloricity. Eu vou ser o próximo. Nili foi em direção à pedra do teste de força. Ao ouvirem aquilo, a atenção de todos caiu sobre Nili. Os superiores do instituto também estavam extremamente animados. Ainda tem alguém com a coragem de tomar a iniciativa para ser testado. Será que este estudante também tem um talento chocante? Quanto a Shenqiu, ambas as suas mãos estavam cerradas enquanto ela olhava para Nili com muito ódio. Se ele tiver atingido bronze rank de 1 estrela, ela terá que manter sua promessa e se demitir. Ela tinha uma leve sensação de que conseguia ver desprezo nos olhos de Nili. Se demitir do instituto não é importante. O que ela não pode aceitar é ser expulsa da escola por alguém. Cada aluno da classe de lutadores aprendizes tinha seus olhos grudados em Nili. Seus olhares pareciam cheios de sentimentos extremamente complicados. Antes, quando ele contradisse Shenqiu na sala de aula, alguns tiveram simpatia, e alguns zombarão. Mas, mesmo assim, ninguém esperava que Nili seria capaz de atingir bronze rank de 1 estrela em apenas 2 meses, mesmo que ele tivesse um talento extraordinário. Mas agora, as pessoas têm que se aproximar mais de Nili. Depois de ver os amigos dele terem suas cultivações aprimoradas tão rapidamente, eles ficaram cheios de inveja. A velocidade de cultivação deles deve ter algo a ver com Nili. Pelo bem de seus futuros, muitas pessoas já começaram a pensar em maneiras de chegar perto de Nili. Se ele pudesse ajudá-los como ajudou Duzi, Lupiao, Weinan e o resto,
tudo valeria a pena. Como ele é alguém que afetou todas aquelas pessoas, todos estavam cheios de expectativas quanto aos resultados dos testes de Neely. Neely sorriu indiferentemente, caminhando em direção à pedra do teste de força. Ele olhou para o estágio de observação que estava bem longe, e percebeu que Shantil estava olhando em sua direção, com o rosto escurecido. Nos olhos de Neely, um brilho frio apareceu. Neste momento, Ezion e companhia também olhavam fixamente para Neely. Eles estavam extremamente chocados com os resultados que tiveram no teste. Pensando em como foram capazes de elevar suas cultivações tão rapidamente, a uma velocidade tão assustadora, e em um espaço de tempo tão curto, tudo ainda parecia irreal. Foi Neely que fez deles o que são agora. Sendo a pessoa que criou todos estes gênios, a cultivação de Neely também deve ter atingido um nível extremamente chocante, certo? A expressão de Neely continuou calma conforme ele socou a pedra do teste de força. Bum! Um leve som surgiu da pedra. Resultados do teste: bronze rank de 1 estrela. Força, 100. O professor encarregado olhou para os resultados e anunciou em voz alta. Em seu tom havia uma pitada de decepção. Para um aluno da classe de lutadores aprendizes, ser capaz de chegar a bronze rank de 1 estrela já não é um resultado ruim. Mas, depois de ver os testes de Ezion, Xiaoninger, do Zi e do grupo, os resultados de Neely não eram muito bons. Segunda tentativa. Força, 100. Terceira tentativa. Força, 100. Aquele professor murmurou para si mesmo: estranho, todos os alunos terão algumas diferenças entre cada um de seus resultados. Este estudante realmente conseguiu todos os 3 como 100, isso é realmente muito estranho. Acho que sua força máxima, provavelmente, é apenas 100. Vendo os resultados dos testes de Neely, o rosto de Shantil empalideceu. Se a força dele tivesse ultrapassado o bronze rank de 1 estrela por muito, assim como os outros, então tudo bem. Mas, todos os resultados serem exatamente no mínimo do bronze rank estava fazendo Shantil enlouquecer. Neely parecia não se importar com os resultados de seu teste, ele deu de ombros e sorriu: eu realmente tenho sorte. Consegui atingir por pouco o bronze rank de 1 estrela. Duzi, Lupial e o grupo se entreolharam. Isso é impossível. A força de Neely não era apenas 100. A única explicação é que ele está escondendo a sua força verdadeira. Duzi e Lupial não puderam deixar de suspirar de admiração. Apesar de a força atual deles talvez estar acima da força de Neely, o controle deles sobre essa mesma força ainda é muito inferior. Mesmo que tentassem, eles não seriam capazes de fazer todos os 3 socos resultarem exatamente em 100. Neely é tão maldoso. Quando Shantil ver que todas as 3 tentativas resultaram exatamente em 100, ela provavelmente vai explodir de raiva. Disse Lupial, rindo. Alguns superiores, ao ver esta cena, se entreolharam e começaram a conversar. Bronze rank de 1 estrela, não é tão ruim. Pena que não se compara aos outros que vieram antes. Vamos ver a força da alma, talvez ele nos surpreenda. Depois de terminar o teste de força, Neely avançou alguns passos e pegou o cristal da alma primário do professor encarregado. Depois disso, ele injetou sua força da alma no cristal. Aos poucos, pontos de luz começaram a aparecer. Força da alma, 100. Espiritualista bronze rank de 1 estrela.
O rosto do professor encarregado se encheu de surpresa conforme ele anunciou. Ele estava pensando em seu coração: este aluno é muito estranho, não importa qual, sua força ou sua força da alma, ambas são exatamente 100. Mas, isso ainda não é suspeito, pois é impossível fraudar um cristal da alma. Nili não deve estar enganando-os também, pois isso não daria ó benefício algum. Espiritualista bronze rank de 1 estrela. Uma força da alma que atingiu exatamente 100, o mínimo para o bronze rank de 1 estrela. Shinshio quase explodiu de raiva. Como? Simplesmente, como? Se o talento de Nili fosse um pouquinho pior, ele não seria capaz de chegar ao bronze rank de 1 estrela. Vendo os resultados dos testes de Nili, Ezium, Xiaoninger, e o resto, todos compreenderão. Nili está fazendo isso de propósito. Mas, eles estavam um pouco curiosos sobre isso. Se for sobre o teste de força, Nili é capaz de controlar a sua força facilmente, tudo bem, mas é impossível fraudar no cristal da alma, então como ele conseguiu? Só porque existem coisas as quais os outros não conseguem fazer, não significa que Nili também é incapaz. Nili tem segredos demais. Sob o olhar de todos, Nili caminhou em direção às 2 beldades e parou de pé entre elas. Ezium e Xiaoninger, uma à direita e outra à esquerda. Isso deixou todos cheios de inveja. Porque só Nili é capaz de receber essas bênçãos. Ezium e Xiaoninger, não importa qual, se alguém fosse capaz de ter uma delas como namorada, essa pessoa iria sorrir até mesmo enquanto dorme. Neste momento, Eseng, vendo Nili junto com Ezium e Xiaoninger, pareceu achar tudo aquilo meio esperado. Ele acha a situação um pouco estranha. Nili ainda é jovem, mas a calma magnânima que ele emite dá aos outros uma sensação extraordinária. Coloque este tal Nili na classe de gênios, disse Eseng, depois de ficar em silêncio por um momento. Vice-diretor, isso é contra as regras. Ele é apenas um espiritualista bronze rank de 1 estrela. Para que ser contra isso? Tenho grandes expectativas nele. Eseng levantou as sobrancelhas enquanto falava com sua voz profunda. Vendo a mudança na atitude de Eseng, as pessoas ao lado dele se entreolharam, pensaram por um momento, e não disseram mais nada. Na ausência do diretor, o vice-diretor é quem detém maior parte da autoridade. Eles não podem ir contra a autoridade. Seguindo com os testes, não houve mais ninguém na classe de lutadores aprendizes cujos resultados fizeram os olhos de alguém brilhar. Ninguém mais chegou ao bronze rank de 1 estrela. Embora todos se sentissem um pouco decepcionados, depois de refletir sobre o assunto, Eseng e o resto continuaram satisfeitos. Uma classe de lutadores aprendizes formando tantos gênios já é algo totalmente fora das expectativas. O exame da classe de lutadores aprendizes deste ano causou uma comoção em todo o instituto. A classe que geralmente nem é perceptível instantaneamente se tornou o foco das atenções. Enquanto o teste ainda estava em andamento, Shinshio foi para o lado de Eseng. Naquele momento, ela se sentia extremamente humilhada. Vice-diretor, eu peço demissão do instituto. Deste dia em diante, eu não serei mais uma professora do Sagrado Instituto Orchid, disse Shinshio. Sua aposta com Nili já era conhecida por todo o instituto. Se ignorasse a aposta, ela iria ser menosprezada, e até mesmo a reputação da família sagrada seria afetada. Professora Shinshio, por que você quer se demitir?
Yi Seng sorriu levemente e continuou, sua classe de lutadores aprendizes formou tantos gênios. O Instituto está até mesmo preparado para recompensá-la. Acredito que os alunos da turma de lutadores aprendizes precisam de uma professora como você. Ao ouvir as palavras de Yi Seng, Shinchiu não sentiu nenhuma glória ou felicidade, mas sim um tapa inexistente em sua cara. Ela sabe que aqueles gênios não têm nenhuma conexão consigo mesma. Alguns deles nem sequer frequentaram suas aulas durante os últimos 2 meses. Ela só ignorou a situação e esperou pelo exame anual para ver como aqueles estudantes seriam humilhados. Mas, ela nunca pensou que sua vontade de vê-los humilhados daria a volta e acertaria um grande tapa em sua própria cara. 0, quer dizer que ela se ferrou porque quis ser má. Os resultados daqueles alunos não foram como ela tinha imaginado. Em vez de serem humilhados durante o teste, eles se transformaram em preciosos gênios do instituto. Eu já me decidi. Espero que você aceite. Disse Shinchiu, determinadamente. A verdade é que Yi Seng já está ciente da aposta entre Shinchiu e Nili. Ele sorriu levemente e disse, já que você se decidiu, eu não vou forçá-la a ficar. Depois de ouvir as palavras de Yi Seng, Shinchiu olhou furiosamente para Nili, que estava atualmente no salão de testes, antes de se virar e ir embora. Ser forçada a se demitir por causa de um pirralho da classe de lutadores aprendizes, esta é a maior humilhação da sua vida. Um dia, ela definitivamente vai conseguir sua vingança.